Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o canal onde nós estudamos as revistas da Escola Bíblica Dominical, da CPAD na classe dos adultos e também vídeos avulsos, com temas variados, sempre temas bíblicos. Então esse é o meu canal. Se você deseja inscrever-se, eu vou ficar muito feliz em receber você aqui nesta família. Também peço que você assista o vídeo até o final para você conhecer meu conteúdo e deixar o like aí se você gostar, logicamente, porque isso nos ajuda muito. Deixar um comentário, uma pergunta, um acréscimo ao estudo e até uma discordância, se você assim achar por bem. Nosso canal é democrático e respeitosamente você pode inserir aí nos comentários uma discordância também. Nós vamos lê-la com carinho e responder o seu comentário. Também compartilhar este canal nas suas redes sociais, porque isso também nos ajuda bastante na divulgação do canal para que outras pessoas possam também ter acesso ao ensino bíblico. Você que já é inscrito e já acompanha o meu canal há um tempo, que Deus te abençoe. Fique conosco e vamos hoje para a lição de número 2. Lição de número 2, estamos estudando o segundo trimestre de 2023, relacionamentos em família. São temas muito bons e atuais, temas bíblicos que podem ser aplicados atualmente na nossa vida. O título da lição é A Predileção dos Pais por um dos Filhos. O texto áureo está em Gênesis 25 e 28, que diz: E amava Isaque a Esaú, porque a caça lhe era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A verdade prática: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 19 até o 28, que diz assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Este último versículo, versículo 28, ele pode ser tomado como
o versículo central, né, da nossa revista, tanto que ele está no texto áureo, porque ele é bem claro. Isaac amava Esaú, tinha uma predileção por Esaú, e Rebeca tinha uma predileção, amava mais a Jacó. Agora nós vamos para uma visão geral da nossa lição, né? A visão geral a que eu chamo de introdução. Nós vamos ver aqui os pontos, né? Os pontos que nós vamos estudar. Primeiro ponto, o plano de Deus para a família e sua presciência. Então, nós vamos estudar aqui que Deus ele já tinha um propósito, né, com os filhos de Rebeca, ainda dentro do seu ventre. O ponto 2, conflito familiar. Nós vamos ver aqui que Rebeca tinha um problema, da mesma forma que Sarai, né? Ela era estéril, mas Deus abriu a madre dela, ela fica grávida de gêmeos, né? De 2 meninos, e o conflito ele começa, né? Pelo menos ali representativamente, dentro do ventre de Rebeca. E por fim, no terceiro ponto, o problema da predileção por filhos na família. Vamos ver, né, o que, como eu já disse, Jacó amava mais a Esaú, porque ele era caçador, e isso lhe agradava, e Rebeca amava mais a Jacó, porque era um varão mais caseiro, mais da tenda ali, mais familiar. Então, os dois tinham uma predileção. Jacó era amado por Rebeca e Esaú era mais amado por Isaac. Tá bom? Então essa é a lição que nós vamos aprender hoje. Espero que você fique aí até o final, né? Porque isso é muito importante, porque a gente observa pela plataforma do YouTube que muitas pessoas entram no vídeo, né? Mas assistem somente uma parte, né? Uma pequena parte, na verdade, do vídeo, e isso compromete o seu aprendizado. É bom que você assista até o final, ok? Então vamos aqui para o primeiro ponto, né? Primeiro ponto diz assim: o plano de Deus para a família e sua presciência. No subtópico 1 diz assim: o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Então, Isaac e Rebeca, eles faziam parte de um plano maior de Deus. Ou seja, Deus, através de Abraão, ele prometeu que de Abraão faria uma grande nação, né? E dessa grande nação haveria de vir o Cristo, o Messias dos judeus, o Salvador de todo homem pecador. Então, Isaac e Rebeca, eles faziam parte desse plano. Logicamente, nessa época, eles não sabiam, né? Não tinham uma visão nítida do plano que Deus tinha para com eles. Eles eram elementos de um plano maior, que era a descendência de Abraão, né? E da descendência de Abraão viria o Cristo. E Deus disse a Abraão: benditas todas as famílias serão em ti, na tua prosperidade, porque o Cristo virá, né, viria de Abraão. Só que havia um problema, né? Havia um problema no cumprimento desse plano, que é a esterilidade de Rebeca. Rebeca era estéril, ela não poderia ter filhos. E uma coisa interessante é que Isaac, ele orou por sua esposa. Está lá no versículo 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Então Isaac orou por ela para que Deus abrisse a madre de Rebeca. E o interessante
é que só após 20 anos, quando Isaac já estava com 60 anos, foi que Deus cumpriu, foi que Deus ouviu esta oração, ouviu no sentido de atendê-lo, né? Atender Isaac. Então, aqui nós já temos um exemplo de perseverança na oração. 20 anos orando por um propósito, né? Qual era o propósito? Que Rebeca gerasse filhos. Então aqui nós temos o exemplo de Isaac para nós aplicarmos na nossa vida. Se você precisa de alguma coisa de Deus, seja insistente. Não desanime na primeira decepção, digamos assim, no sentido de Deus não responder. Nós estamos vivendo em um mundo da rapidez. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para hoje, né? Ou melhor, para ontem. E na verdade, na oração, nem sempre isso acontece. Na maioria das vezes não é assim. Nós precisamos perseverar em buscar a Deus em oração, sabendo que nada pode impedir o plano de Deus na nossa vida. Jó disse, né? Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nada é impossível ao Senhor. O subtópico 2 diz assim, o propósito presciente de Deus. Então, Deus já sabia antecipadamente o futuro de Esaú e Jacó, porque Deus é presciente. E ele, então, quando Rebeca vai orar a Deus e perguntar por que aquilo acontece com ela, aquela luta dos filhos dentro do seu ventre, Deus diz assim, versículo 23, na sua própria revista aí, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Então Deus ele já sabia do futuro dos 2 filhos. Então nasceria Esaú e dele viria um povo. Nasceria Jacó e dele viria outro povo. E o povo do filho maior, o primogênito que era Esaú, serviria o filho menor, né? O povo, a descendência do filho menor que era Jacó. Então Deus, ele já conhece o futuro antes de nós. A presciência de Deus, ela é um atributo divino, né? Que indica o pré-conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Então Deus conhece todas as coisas. É simplesmente assim. Talvez para a nossa mente humana é difícil conceber esta ideia, porque nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a um segundo. Mas Deus, ele é presciente, ou seja, ele tem o pré-conhecimento de todas as coisas. Ele sabe de tudo e ele já sabia o futuro, né, dos 2 meninos que estavam sendo gerados no ventre de Rebeca. E aqui eu quero fazer uma aplicação na sua vida. Deus conhece você, conhece o seu futuro, conhece o que vai acontecer com você. Então entregue tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te entristece nas mãos de Deus, porque Deus já está no futuro. Ele conhece tudo da sua vida. Amém? Então esse primeiro ponto, nós vamos encerrar esse primeiro ponto por aqui, né? E se você tem uma pergunta, um comentário, deixa aqui que nós vamos interagir com você com certeza. Então vamos para o ponto de número 2, o conflito familiar. O conflito familiar. Subtópico 1, a esterilidade de Rebeca. Nós já falamos um pouquinho sobre isso e vamos retomar aqui no ponto 2. Na antiguidade era um pouco diferente do que é hoje. Muitas mulheres hoje elas não querem ter filhos, né, por causa da estética, por causa do trabalho, por causa da correria do dia a dia.
Mas naquela época, uma mulher estéril, né, que não gerava, ela era vista como uma pessoa amaldiçoada. Então era diferente do que pensam muitas mulheres hoje. É lógico que muitas mulheres, eu acredito que até a maioria, ainda quer ser mãe, quer ter filhos, quer gerar, né? Esse é o sonho da maioria das mulheres. Mas muitas não têm essa intenção. Então, para ela, ser estéril não significaria uma maldição, talvez até seria uma bênção, né? Para algumas mulheres. Porém, naquela época, não. Naquela época, ser estéril significava ser amaldiçoada. Então, Rebeca, assim como Sarai, e também como Raquel, né, a mulher de Jacó, as duas matriarcas aí, digamos assim, da nação de Israel, apesar que Jacó teve outras mulheres, né, para ter os seus 12 filhos, que são as tribos de Israel, mas as mais expressivas, né, as matriarcas, são Sarai, esposa de Abraão, Rebeca, esposa de Isaac, e Raquel, esposa de Jacó. Então, Rebeca, com certeza, ela vivia uma vida triste, porque ela não gerava filhos. Aí no subtópico 2, nós vemos aí o conflito, e os filhos lutavam no ventre dela. Então, naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Tá? Então, o que aconteceu? Nós já vimos aqui que Isaac, como Isaac entendia a necessidade, a importância de gerar filhos para que a família continuasse a descendência, ele fez, aqui nós vamos aprender uma lição muito importante, ele fez diferente do seu pai Abraão. Olha que coisa interessante. Quando Abraão se viu diante do problema da esterilidade de Sara, nós vimos na aula passada, ele aderiu à ideia humana de Sarai, né, em dar a sua serva Agar para Abraão, era um costume da época, como esposa, para que ele gerasse um filho dela, e esse filho seria de Sara. Então Abraão cedeu esta ideia. Isaac, ele fez diferente. Nós já vimos isso aqui, vamos retomar. O que Isaac fez? Isaac não teve essa ideia humana. E Rebeca também não. Ele orou a Deus. E a Bíblia diz, nós já vimos aqui, que ele orou incessantemente por Rebeca, para que ela concebesse e tivesse filhos, tá bom? E Deus atendeu, né, a oração. Porém, nós vamos ver que houve conflitos entre os dois filhos, né, entre Esaú e Jacó. E nós vamos ver agora no ponto 3, né, o favoritismo, porque Jacó, como nós já vimos, ele amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Então, lá no capítulo 25 de Gênesis, versículo 28, diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então aqui nós vamos ver o favoritismo dos pais para com os filhos. Então aqui a gente começa a entrar no cerne da lição. O favoritismo dos pais para com um dos filhos. Então aqui nós temos que Jacó era amado por Rebeca, porque ele lhe agradava. E Esaú era amado por Isaque, porque Isaque gostava que o seu filho fosse um caçador, um homem corajoso, um homem que fosse para as matas, desbravasse as matas e caçasse, e trazendo
a carne, né, a caça, lhe satisfazia o desejo por comida, né, advinda da caça. Então, Isaac, ele gostava mais de Esaú. Então aqui nós vemos o problema dos pais, né, ter uma predileção por um filho, seja ele qual for. Às vezes os pais têm dois, né, e a mãe, ela dá mais atenção para um e não dá mais atenção para o outro. E o pai da mesma maneira. Isso é prejudicial para a família de uma forma geral e muito mais para esse filho ou esta filha em particular, né, porque ele se sente rejeitado. E daí você vai ver o conflito aí na família de Jacó, né, gerado por causa desse favoritismo, tá? Esse favoritismo diante dos filhos. E isso não pode acontecer. Nós precisamos fazer aqui uma ressalva, né, que talvez alguém vai colocar no comentário, ou pelo menos imaginar isso. Geralmente acontece, infelizmente, de um dos filhos, né, trazer algumas contrariedades aos pais. Às vezes o casal tem dois filhos e um filho ele se direciona para o caminho do bem. Ele vai estudar, ele vai formar uma família, ele vai ter um emprego bom, ele vai ser o orgulho da família. Ao passo que talvez o outro filho ele vai tomar um caminho diferente. Muitos deles até eles trilham pelo caminho das drogas. Infelizmente, isso acontece. Então, humanamente falando, né, olhando pelos olhos, pelas lentes humanas naturais e olhando pelas lentes da lógica, digamos assim, os pais teriam que amar esse filho que lhe deu orgulho, né, e desprezar esse que lhe deu desgosto, tristeza. Porém, o amor do pai para com o filho e da mãe para com o filho não podem seguir essa lógica. Você não pode, você que é pai, amar o seu filho porque esse te agrada. Exemplo, Esaú agradava Jacó, então Jacó gostava de Esaú. Isaac gostava de Esaú. Já Jacó agradava Rebeca. E Rebeca gostava mais de Isaac. Então você nota aí que o favoritismo ele foi gerado por causa do agrado que os filhos davam para o pai e para a mãe. Então o amor dos pais não deve estar baseado nessa prerrogativa, né? Se o filho me agrada, eu vou amar mais ele. Isso é um erro que precisa ser corrigido, né, na vida dos pais. Ok? Então nós terminamos aqui o segundo ponto, né? E nós vamos para o terceiro e último ponto aí, né? Que é o problema da predileção por filhos na família. Então nós vamos ver aí o problema. Subtópico 1. Esaú, o filho predileto de Isaac. A gente já vem falando isso desde o início da lição, né? Mas vamos retomando aqui. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne da caça do campo, ignorando desta forma a profecia divina de Gênesis 25 e 23. Olha que coisa interessante isso aqui, ó. Lá quando Rebeca ela vai orar a Deus e perguntar por que aquilo acontecia, por que eles estavam lutando no ventre, Deus ele responde para ela, ele fala assim, há duas nações no seu ventre. Só que o maior servirá o menor. Isaac sabia disso. Com certeza, a Bíblia não diz claramente isso, mas com certeza, eu penso que Rebeca contou para Isaac. Ele era o seu esposo. Então ele soube dessa promessa, mas Isaac insistiu
né, em dar a bênção da primogenitura para Esaú. Não só porque era a lei, mas porque Esaú lhe agradava. E aqui nós aprendemos uma lição muitíssimo importante. Nem tudo que nos agrada é da vontade de Deus. Nem tudo que nos traz prazer, alegria, satisfação pessoal é da vontade de Deus. Esaú agradava a Jacó, a Isaac, porque ele lhe trazia a caça. Porém, Deus não queria que Esaú reinasse sobre Jacó. Jacó, o menor, seria superior a Esaú. Então, Isaac, ele não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Então, Deus escolheu e Deus sabe fazer. Tanto que Deus fez de Esaú uma grande nação também. Não a nação escolhida, não a nação, né, da qual viria o Cristo, mas Deus também fez de Esaú uma grande nação. Então Deus, como ele escolheu Jacó, e o plano era maior, e na presciência ele já fez isso, já escolheu, né, o menor, ele saberia agir de um jeito que não prejudicasse também Esaú, porque Deus, ele é justo, né? Então, Isaac, ele não entendeu, ele não percebeu que havia um chamado na vida de Jacó, e este chamado não era para Esaú. Ele não estava entendendo isso. Digamos que ele colocou a sua vontade, o seu desejo, a sua alegria de ter a caça, de ter um filho caçador, ele colocou isso acima da vontade de Deus, revelada já em Gênesis 25 e 23. Não podemos fazer isso, né? E aí o subtópico 2, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Então, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos, e aí está entre vírgulas aí uma coisa interessante, sem consultar a Deus. Então o que Rebeca fez? Rebeca, ela sabia da promessa para Jacó, que porque Deus lhe falara pessoalmente. Porém, do mesmo jeito que Isaac errou, né, sabendo da promessa, que não era para Esaú, e ele insistiu naquilo, Rebeca também errou, interferindo nos planos de Deus. E aí nós voltamos lá para a lição anterior, onde Abraão e Sara também interferiram no plano de Deus. Então o que Rebeca vai fazer? Ela vai tramar um plano para Jacó receber a bênção da primogenitura. Ela vai inventar uma mentira, né? Ela arquiteta o plano, passa para Jacó, Jacó entra no plano também, aceita e vai agora enganar o seu pai Esaú. Qual a lição que nós aprendemos aqui? Que Deus iria cumprir na vida de Jacó o seu plano, de um jeito ou de outro. Deus sabia o jeito certo de agir. Porém, Rebeca interferiu. E aí nós aplicamos novamente para a nossa vida. Não interferamos nos planos de Deus. Deixa Deus trabalhar da forma que Ele quer. Deixa Deus agir da forma que Ele quer, da forma que Ele sabe que vai dar certo. Porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Nós não devemos interferir no plano de Deus. Deixa Deus agir do jeito que Ele achar melhor. E aí o subtópico 3, o problema da predileção pelos filhos. Então, esse é um problema, de os pais amarem mais um filho do que o outro, né?
Então, diz o nosso autor aqui, o pastor Elianai Cabral, que o presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Por quê? Porque todos os filhos, segundo o Salmo 123, verso 3, são herança do Senhor. Então, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Então, se você tem 2 filhos, 3, 4, não sei a quantidade, ame-os da mesma forma. Não faça distinção, não faça separação, porque isso pode causar um problema muito grande na vida do seu filho, desse filho que está sendo rejeitado, ok? Nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. E se você ainda não deixou o like, deixa o like aí para nos ajudar. Ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aí, compartilhe, né, este canal nas suas redes sociais para que a gente possa alcançar mais pessoas. E que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, né? A lição 3 vai falar sobre o ciúme, o mal que prejudica a família. Então, que Deus em Cristo te abençoe e eu te espero na próxima aula.